Aê, estamos gravando, estamos ao vivo e a cores. Bem-vindo então ao nosso... Muito obrigado pelas palmas, obrigado, vocês são realmente incríveis. Muito obrigado, eu sei, não precisa tanto. Então, muito bem-vindos ao nosso quinto encontro síncrono de Física 1, né, na modalidade RDE. Hoje é dia 17 de dezembro de 2020. O tema do nosso encontro, então, nós vamos terminar os exercícios a respeito de uma viagem feita ou trajeto dividido em duas ou mais partes, e aí vamos entrar para ver a equação horária do movimento retilíneo uniforme, tá? Então, aqueles que estão aqui conectados agora é o André Marcos, o César Augusto, Danilo Leandro, Fernando Bara, João Pedro Ludmila, Marcela, Matheus Bolotaro, Matheus Akira, Matheus Gaino, Matheus Gunner, Pedro Almeida, Renan José e o meu amigo Yuri Cunha Dias. Ok? Bom, então, como eu disse, estava dizendo para vocês, nós paramos aqui no exercício 4 a respeito de viagens, né? Estamos estudando velocidade média e nós estamos vendo situações onde a viagem é feita em duas ou mais partes, né, com velocidades diferentes, e eu preciso determinar então a velocidade média da viagem total. Só um recado para quem está aqui, quem está nos assistindo também. Eu fiz a correção da atividade e lancei, escrevi lá nos comentários das atividades o conceito e se tem alguma coisa de errada. Se não tem nada de errado, eu não escrevi nada e eu coloquei uma nota 100 lá. A gente não trabalha com nota, né? Mas você sabe que se você receber a nota 100, não vai ter nenhum comentário, porque não tem absolutamente nada para observar. Na medida do possível, quando tem alguma coisa para ser observada, eu estou tentando observar e escrever lá nos comentários. Aí a gente pode ir conversando por lá. É legal se você quiser me mandar alguma mensagem, ou você me mandar um e-mail, ou você escrever lá e me devolver a atividade, porque daí fica mais fácil para eu achar ela, tá bom? Beleza, gente? Então vamos lá. A gente viu então na aula da semana passada, isso aqui, e nós vimos uma coisa muito importante, que a velocidade média não é a média das velocidades, tá? O que eu tenho que fazer é aplicar então a equação da velocidade média, que diz que a distância total percorrida dividida pelo tempo total gasto, me dá a velocidade média de um certo trajeto. Então, o que acontece? Se eu tenho duas ou mais partes, eu vou ter que saber quanto ele andou em cada parte e quanto tempo ele gastou em cada uma das partes. E, ao final, eu somo todas as distâncias percorridas, ou todos os deslocamentos, e divido pelo tempo total gasto para realizar cada deslocamento. Ok? Beleza? Então, aqui nós temos o seguinte... um trajeto de 412,5 km é feito em duas partes. Então, vou ter aqui a parte 1. Eu gosto de separar aqui, fazer o estudo, né? A primeira parte. Não apresentou a tela ainda. Então, eu estou escrevendo igual um mané aqui, né? Vamos lá, sempre esqueço alguma coisa. Vamos lá. Obrigado aí, viu? Muito bem, agora sim. Fritando os processadores, ocupando todas as memórias RAMs, apresentando a tela. Tá, então agora está na tela para vocês o exercício. Professor, Pois não, pode falar. não apareceu ainda aqui para mim. Ah, agora apareceu. Agora foi, né? Foi. Então agora está na tela de vocês o exercício número 4, beleza? Então o que a gente vai ter que fazer? Para calcular a velocidade média total, a gente sempre vai usar isso aqui, né? Equação da velocidade média, que é distância total dividido por tempo total. Então, em geral, o que a gente faz? A gente vai estudar as partes. Então, eu tenho essa viagem dividida em duas partes. Então, eu tenho a primeira parte e eu tenho a segunda parte, ok? Em geral, eu estou interessado em descobrir quanto ele andou na primeira parte e quanto tempo ele gastou na primeira parte. Quanto tempo ele andou na segunda, quanto tempo ele gastou na segunda e assim por diante, quantas partes tiverem, né? Tá certo? Se tiverem mais, eu vou fazendo mais. E aí eu posso descobrir qual é a velocidade média da viagem toda. O que acontece é que tem uma questão um pouquinho diferente, né? Por isso que eu deixei esse por último, e o próximo também vai ser um pouquinho diferente. Mas vamos lá, para a gente praticar. Ele diz assim, um trajeto de 412,5 km é feito em duas partes, sendo que na primeira são percorridos 210 km, eu posso preencher a minha tabelinha aqui, ó, delta S1, 210
kilometers, com velocidade média de 70 km por hora. Opa, eu tenho a velocidade 1 aqui. Então, eu posso calcular quanto tempo ele gastou na primeira parte, tá? Porque eu tenho distância e tenho tempo. Posso calcular isso aqui. Qual deve ser a velocidade média no segundo trecho? Então, olha o que ele pergunta. Ele pergunta quem é V2 no trecho restante para que a velocidade média do trajeto seja de 75. Então, ele já deu a velocidade final. Ó, eu tenho esse cara, 75. Então, por isso que eu falei que o exercício é um pouquinho diferente, tá? Beleza? O que ele quer? Ele quer essa velocidade aqui. Eu sei qual é a distância percorrida na parte 2? Pensa aí comigo. Eu sei? Não, professor, o exercício não me deu. Bom, mas ele me deu o total. O total, o trajeto total é 412,5. E são percorridos na primeira parte 210. Então pensa comigo, quanto que ele andou na segunda parte? Ele andou o que faltou. Então, é 412,5 menos 210. Opa, perdão, gente. Menos 210. Essa é a distância total percorrida. Ó, vou até apagar isso aqui para usar esse espaço aqui. Então, qual é a distância da parte 2? Aqui não precisa fazer ensino médio para saber, né, gente? Ó, se o total era isso e primeiro ele andou isso, falta quanto? Falta a diferença desses dois para andar, né? Quanto que dá essa diferença aí? 202, opa, coloquei a vírgula antes. Estou sofrendo aqui hoje, 202,5 quilômetros, tá? Beleza? E aí, o que ele está perguntando? Qual é a pergunta da questão? Qual é a velocidade na parte 2, ó? No trecho restante. Então, ele quer o quê? Ele quer V2. Quanto que é V2 para que a média dê uma velocidade de 75? Bom, eu não sei quem é T2, então eu não posso calcular quem é V2. Tá certo? Tá me faltando esse cara aqui, ó. Tá certo? Agora, se eu sei qual é a distância total, e eu sei quem é a distância total, é 412,5 quilômetros, e eu sei qual deve ser a velocidade total da viagem toda, é 75 quilômetros por hora, eu posso calcular qual é o tempo total dessa viagem em horas. E aí eu vou poder calcular quanto tempo eu tenho que gastar nessa parte 2 aqui, porque eu já sei qual é o tempo da... Eu posso calcular o tempo da parte 1 também, ó. Tá? Eu tenho a distância e a velocidade da parte 1. Então, posso calcular quanto tempo ele gastou aqui. E posso calcular quanto tempo ele gastou no total. E a diferença desses dois é o tempo que ele gastou, que ele precisa gastar na parte 2. Tá certo? Então, vamos lá. Então, na primeira parte, eu vou calcular o tempo que ele gastou na primeira parte. Então, primeira parte, tá certo? Eu vou fazer velocidade 1 é delta S1 dividido por delta T1. Ok? A velocidade média da parte 1 é 70 e a distância percorrida é 210. Se você é bom de matemática, você já percebeu que dá 3 horas, né? Não é? Claro, vai dar 3 horas, ó. Multiplica cruzado, fica 70 vezes delta T1, que o 70 vai passar dividindo para isolar o delta T1. Então, vai ficar 210 dividido por 70, que é o mesmo que 21 por 7, que é o mesmo que 3 horas. Ok? Aí, se for lá para a parte 2, o que vai acontecer aqui? Na parte 2 eu não posso calcular nada, porque eu só tenho a distância dela, ó, que é 202,5 quilômetros. Eu não sei quanto tempo ele gastou na parte 2 e eu não sei quem é a velocidade 2. Aliás, a velocidade 2 é a minha queridinha, né? É quem eu estou procurando. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a equação da velocidade média para toda a viagem. Por quê? Ô, Senhor, me ajuda agora.
Porque eu sei qual é a velocidade. Ele quer que a velocidade seja de 75. Eu sei qual é a distância total. Então, eu vou calcular o tempo total gasto. Ó. Se a velocidade tem que ser de 75, quanto tempo ele vai andar para percorrer 212, perdão, 212,5? Quanto tempo ele vai gastar? Multiplica cruzado, igual nós fizemos aqui. Vai ficar 75 vezes ΔT. Vai ficar 412, igual a 412. O 75 vai passar dividindo. Então, o ΔT total é 412,5 dividido por 75. Quanto que dá isso aí? Hoje eu fui esperto, deixei minha calculadora aqui, ó. 412,5 dividido por 75. É 6,62 horas. Tá? 6,62 horas. Então, esse é o tempo total. Então, agora pensa comigo. Se na primeira parte ele gastou 3 horas, quantas horas ele vai ter que fazer a segunda parte? Ó, aqui ele gastou 3. Mas o tempo total foi de 5,62. Quanto tempo ele gastou na segunda parte? É a diferença desses dois. 5,62 menos 3, que, claro, dá 2,62, né? O Yuri já fez essa conta de cabeça há muito tempo. Agora você pode calcular qual é a velocidade da parte 2, porque você tem, ó, a velocidade, você tem a distância da parte 2 e o tempo da parte 2. Então, V2 vai ter, é a distância da parte 2 dividido pelo tempo da parte 2. Ok? Então, fica 202,5 dividido por 2,62. Essa velocidade da parte 2, ó, 202,5 dividido por 2,62. 77,29, ou a gente pode aproximar para 77,3, tá? Espera aí que tem alguém escrevendo aqui no chat. Professor, você colocou... Ah, tá certo. Acontece. Então, vamos de novo aqui, ó. 412. Eu estava achando estranho o resultado que eu tinha feito para dar só números inteiros. Então, é 412,5 dividido por 75. 5 horas,5, tá? Então, vamos voltar lá. Por favor, me acompanha aí agora, tá? Então, ó, esse resultado aqui eu errei quando eu digitei na calculadora, dá 5,5, tá bom? Então, aqui é 5,5 e aqui sobra quanto? 2,5. Então, aqui é 202,5 dividido por 5,5. E se a gente for jogar na calculadora, eu fechei a calculadora. A gente vai fazer, então, 202,5 dividido por 2,5, tá? 202,5 dividido por 2,5. Tudo certo agora? 81 quilômetros por hora. Perfeito? Tá? Então, como eu disse para vocês, era para dar uns números exatos. Agora faz sentido. 81 quilômetros por hora a velocidade na parte 2. Então, esse aqui é um pouquinho diferente daquilo que nós vimos na aula da semana passada, né? Porque ele pede a velocidade em uma das partes. Ele poderia pedir também, quanto tempo ele gastou na segunda parte, se a velocidade tem final deu 75, né? Ou poderia pedir, sei lá, tá? Então, para a gente ter algumas possibilidades. O legal é que é o seguinte, você vai ter que sempre estudar as partes separadas e sempre ir aplicando para cada uma das partes a equação da velocidade média. Até hoje, que é 17 de dezembro de 2020, nós não temos outra equação ainda, é só ela.
Tá? Então, você vai resolver essa equação, esse exercício inteiro só ela. Só que você vai aplicar ela para uma parte, aplicar ela para outra parte, aplicar ela para o geral. Fazendo as aplicações corretamente é sucesso total. Ok? Então tá bom. Então agora a gente vai fazer um exercício que é uma questão de vestibular que a gente vai resolver algebricamente, tá? Então ele não vai dar as distâncias ali, vai chamar a distância de L, tá bom? Não chora não, é só pra gente exercitar um pouquinho a mente e saber que tem essas possibilidades aqui. Não vai estar lá na atividade de vocês esses exercícios algébricos, tá? Então por que você vai fazer? Porque a gente precisa se deparar com eles também, né? Vai que o Pedro aí quer passar no ITA, né? Depois ele vai falar, mas o professor só deu coisa muito fácil. Então olha aqui. Diz o seguinte, numa corrida de revezamento tem um cão com velocidade VC de 6 metros, uma lebre com velocidade VL de 4 e um gato com velocidade VG de 3. Tá bom? Se cada um dos animais percorre uma distância L, a velocidade média da equipe no revezamento vale em metros por segundo. Puxa vida. E agora? Como é que eu faço? Eu não sei quem é L, tá certo? Então a gente vai ter um pouquinho de trabalho aqui para fazer, mas vamos lá. A velocidade média da corrida toda vai ser a distância percorrida pelo cão, o ΔS do cão, mais o ΔS da lebre, mais o ΔS do gato, dividido pelo quê? Pelo tempo total. Quem é o tempo total? É o tempo gasto pelo cão, perdão, mais o tempo gasto pela lebre, mais o tempo gasto pelo gato. Então, a gente vai calcular cada um desses, ó. Então, o cão. O que eu sei? Eu só sei uma coisa. Eu só sei que a velocidade do cão foi de 6. A distância que ele percorreu, eu também sei que é L. Quanto é o tempo do cão? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a velocidade média. Não tem outra escapatória, gente. É só isso aqui, ó. Só que você não vai achar o tempo não vai ser um número. Por quê? Porque a distância não é um número. Tá? Então, o tempo vai ser o quê? Vai estar em função de L, que é a distância. Então, vai ficar assim, ó. O tempo vai para lá multiplicando. Então, o tempo do cão vezes a velocidade, que é 6, igual a L. Então, o tempo que o cão gasta, passa o 6 dividindo, fica L sobre 6. Conseguiram acompanhar meu raciocínio? Tá? Não é um número por quê? Porque a distância não é um número. Certo? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a mesma coisa para lebre. A velocidade da lebre é 4, a distância que ela percorre é L. Quem é o tempo dela? Vou fazer a mesma coisa, vou jogar na equação da velocidade média. Velocidade média da lebre é a distância da lebre pelo tempo da lebre. Passa o tempo para lá, o tempo não vai ser um número, vai estar em função de L, porque a distância é L. Então vai ficar assim, o tempo da lebre vezes 4 igual a L. Quem é o tempo da lebre? Ora, pois, é L sobre 4. E aí a gente nem precisa mais fazer o tempo do gato, que a gente já sabe. Tempo é distância pela velocidade. Então, no caso do gato, a velocidade do gato é 3, não é? 3. A distância que ele percorreu é L também, não é? L. Então, o tempo do gato é L sobre 3, porque tempo é distância dividido por velocidade. Tá certo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar na equação da velocidade média. Não tem mistério. Distância percorrida aqui, mais distância percorrida pela lebre, mais distância percorrida pelo gato, dividido pelo tempo gasto pelo cão, mais o tempo gasto pela lebre, mais o tempo gasto pelo gato. Aí, professor, mas eu não estou conseguindo ver como é que o senhor vai resolver isso. Calma, que eu vou resolver, vai dar certo. Ó. Qual é a distância percorrida pelo cão? L. E pela lebre? L.
E pelo gato, L. Qual é o tempo gasto pelo cão? L sobre 6. E pela lebre? L sobre 4. E pelo gato? L sobre 3. Você percebeu que todo mundo tem L? Todos os termos do numerador ou do denominador têm L. Então, eu vou poder cortar esse L. Tá vendo? Por isso que eu posso resolver algebricamente. Tá legal? Então, se aqui se eu dividir em cima e embaixo por L, aqui sobra 1. Ó, aqui sobra 1, porque L dividido por L dá 1. Aqui sobra 1 e não 0, tá? Antes que alguém pense, então fica 0 no numerador. Não, fica. Deixa eu até colocar aqui que eu vou dividir por L em cima e vou dividir por L embaixo. L dividido por L. É verdade, professor, não é 0 não, é 1. É isso mesmo. L dividido por L é 1. L dividido por L é 1. Pronto. E embaixo, 1/6 mais 1/4 mais 1/3. Beleza? Em cima você tem o quê? Você tem 3 dividido por esse cara aqui. Se você somasse L mais L mais L, dá 3 L's. Dividido por L, dá 3. É a mesma coisa. Professor, e como que resolve essa parada aqui que eu não sei? Você sabe. É que você não lembra e nem gosta, mas é mínimo múltiplo comum. Tá? Não vou gastar meu tempo aqui explicando para vocês como é que a gente resolve mínimo múltiplo comum, né? Mas o mínimo múltiplo comum entre 6, 4 e 3 é 12. Fatora lá, lembra disso? Ó? Começa dividindo por 2, vai dividindo por 2 até não dá mais. Daí vai por 3 até não dá mais. Lembra? E o que eu faço com o mínimo, professor? Divido pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 12 eu divido por 6 dá 2, faço vezes 1, que dá 2. Mais 12 eu divido por 4, que dá 3, faço vezes 1, que dá 3. E 12 eu divido por 3, dá 4, faço vezes 1, que dá 4. Então, eu chego à seguinte situação. É 3 dividido por quanto? 5, 9, concorda? Ó, 2 mais 3, 5 mais 4, 9 dozeavos. E quando eu tenho uma fração dividida por outra, eu não sei dividir fração, mas eu sei que o inverso da divisão é a multiplicação. Então, eu multiplico pelo inverso da fração. Estou gastando a matemática com isso aqui, hein? Ó. Então, fica 12 por 9. 12 vezes, 3 vezes 12 nonos, tá? 3 vezes 12, 36, dividido por 9. 36 dividido por 9, 4 metros por segundo. É a velocidade média da corrida, né? Legal, quem gostou bate palma. Ninguém, né? Só eu mesmo que gosto. Beleza, gente. Esse aí foi pra gente se divertir um pouco, tá? Bastante álgebra, matemática, fração, mínimo múltiplo comum e tales coisa. Beleza? Então tá aí. Por que que você... garoto, agora sim. Beleza, gente. Então, partindo para a segunda parte, que é o que a gente vai começar hoje, a gente vai falar da equação horária do movimento retilíneo uniforme. Mais conhecido. Vocês estão aí ainda, né? Tá todo mundo aí, né? Tranquilo? Tá gravando? Tô online? Acho que sim, né? Alguém mandou um salve aí no chat, vai. Ou vocês desistiram da vida depois desse exercício? Tranquilo, gente. Não precisa ser tão drástico assim. Tá tudo certo. Juntos venceremos. Beleza? Então vamos lá. Antes de falar de equação horária do MRU, vamos falar o que é o MRU. O MRU é o movimento retilíneo uniforme. Por que ele tem esse nome? Porque a variação de espaço é sempre uniforme. Tem uma grandeza que mede a variação do espaço? Sim. Quem é? Velocidade. Então, dizer que o movimento é uniforme quer dizer que a velocidade é uma
constante. Tá? Por que esse movimento está aqui? Lembra que eu tenho falado para vocês? Quando a gente estuda velocidade média, a gente supõe que é como se o corpo se movesse com a mesma velocidade sempre, como se a velocidade dele fosse constante. Embora, na maioria dos casos, ela não é. São raros os movimentos no nosso cotidiano que se dão em MRU. Tá? Então, o U de uniforme é porque a variação do espaço é sempre a mesma a cada instante, ou seja, a velocidade é constante. Ou você pode dizer que a velocidade é uniforme. E por que se chama de retilíneo? Porque o que a gente vai estudar aqui, a gente vai supor que o corpo está sempre andando em linha. Por que a gente tem que fazer essa suposição? Primeiro que para o corpo fazer uma curva, ele tem que acelerar. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Mas para um corpo fazer curva, tem que haver aceleração envolvida. Tem que haver força envolvida. Ok? Segunda coisa aqui. Quando um corpo não anda em linha reta, ΔS não é distância. O ΔS só é distância, e eu mostrei isso para vocês lá na primeira aula, ΔS só é distância quando o corpo anda em linha reta. Então, por isso que a gente chama de movimento retilíneo. Então, a gente vai imaginar que todo mundo está se movendo com a mesma velocidade e sempre em linha reta, né? Que é um movimento meio assim, né? Professor, quem que faz isso na vida real? Ninguém, ou quase ninguém. Nós temos, por exemplo, algumas situações. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida e você escrever no chat, vai dar muito trabalho para mim se eu tiver que sair daqui para ler o seu chat. Ô, professor. Então podia fazer por áudio. Oi. Foi eu que escrevi. Professor, você pode repetir o que é o retilíneo lá? Que travou para mim na parte que você Retilíneo. falou. Ah, perdão. Travar, acontece às vezes. Retilíneo, é bem fácil, ó. Retilíneo é um movimento em linha reta. Tá? O movimento, o corpo não vai fazer curva, porque como eu disse, para fazer curva tem que haver aceleração ou força, mas isso é um tema para a gente estudar bem mais para frente, tá? E ele não pode ficar indo e voltando, né? Porque senão daí o ΔS não dá igual a distância, tá? Ele também não pode fazer assim, ó, eu ando para o norte, depois eu viro para o oeste. Não, daí não dá também. Tem que ser em linha reta sempre, tá? Para que aconteça isso aqui. Para que a equação que a gente vai ver hoje seja válida. Beleza? Beleza. Então aí vocês podem ler depois, podem brincar aí, tá? Tem um material que eu vou mandar, esse material eu vou mandar para vocês. Vocês podem ler, se divertir, copiar no caderno, colar na porta da geladeira, na janela do quarto. Aqui tem alguns exemplos de onde pode ocorrer movimento retilíneo uniforme no cotidiano. Quando você tem um carro que tem aquele que a gente chama de piloto automático, né? Que não é um piloto automático, ele só trava a velocidade. Então, por alguns instantes, o carro desenvolve um movimento retilíneo. Se ele não está fazendo curva, né? Claro. E se ele está no plano, porque se ele está descendo, ele vai acelerar. E se ele está subindo, a velocidade vai diminuir. Então, também não é. Como é que chama isso aqui? Elevador. Entre os andares intermediários, ele desenvolve um movimento retilíneo. Por quê? Porque ele precisa sair do chão, então ele precisa se colocar em movimento. Então, primeiro ele acelera. E depois, para você descer do elevador, eu não sei se alguém já andou de elevador, né? Para você descer de elevador, o elevador para você. Então, ele reduz a sua velocidade. Então, entre os andares intermediários, ele desenvolve um MRU. A mesma coisa com o metrô. Quem já andou de trem ou metrô. Entre as estações, ele desenvolve um MRU, mas para ele sair, para ele se pôr em movimento, ele acelera. E para você descer na estação, meu querido, ele freia, né? Beleza? Então, é uma aproximação. Em um dado momento, ele desenvolve o movimento retilíneo uniforme, mas nunca o tempo todo. Ok? Bom, então como é que a gente estuda, chega na equação do movimento retilíneo uniforme? De uma maneira bem simples. Então, você tem aí desenhado um carro de Fórmula 1, uma Ferrari, né? Tá certo? E ela vai sair de uma dada posição S0, tá aqui, num dado instante T0. Lembra que a gente começou a definir velocidade assim? E depois de um certo instante, ou em um dado instante T, ela está ocupando a posição S.
Então, o T0 é o instante inicial, já deixei escrito aqui, e o T é o T final. Não que ele pare aqui, mas eu parei de observar. O S0 é a posição final, não que ele tenha partido dali, mas quer dizer que eu comecei a observar o movimento dali, e o S é a posição final, não que ele tenha parado, mas eu parei de observar. E aí o que acontece? A gente tem trabalhado bastante nas últimas aulas, nas últimas semanas, essa equação aqui. Equação da velocidade. Velocidade média, né? Ou constante, que daí eu não preciso pôr o média, porque agora eu estou falando de velocidade constante. É ΔS por ΔT. E quem é ΔS? Nós falamos, né? Sempre que tiver um delta na física, ele está representando a variação daquela grandeza. E como que se determina a variação? Para quanto ela foi, menos quanto ela era. Seja para a distância, ou para o deslocamento, seja para o tempo. Variação de tempo, tempo gasto, é o instante final menos o instante inicial. Tá certo? Então, lembrando que isso aí é o delta. Sempre que tivesse delta na física, e vai ter muitos deltas na física, ele está pedindo variação. E como é que se calcula a variação? Final menos inicial. O Yuri tinha uma mesada, sempre uso esse exemplo, né? Yuri tinha uma mesada de R$200, subiu para 50. Quanto variou? 50. Como é que você chegou no 50? 250 menos 200. Beleza? Bom, aí o que acontece? Quando a gente vai falar de função horária, o que é a função? Vocês já estudaram lá em matemática? Ó, função do primeiro grau. Uma y de x é igual a mais bx. Estudaram isso aqui? Fala sim. Tempo para vocês responderem. Oi? Vocês estão aí? Uma y de x ou uma f de x? Estudaram ou não? Ei, meu Deus, será que eu caí? Ou estou online? Pessoas, cadê vocês? Opa, alguém me escreveu aqui. Ela passou esse conteúdo. Isso, obrigado, Danilo. Isso. Ele é fundamental para nós. Mas eu não cheguei a estudar ele, não. Tá bom, tá bom. Mas o que é, então, essa tal função? A função é a relação entre duas grandezas. E o que é grandeza? Isso a gente viu na física. Grandeza é aquilo que a gente pode medir. É uma variável, algo que varia, tá? E quando eu estou falando de uma função, ela vai mostrar como que duas grandezas variam entre si. Como que a mudança de uma grandeza interfere na outra. Tá? Aqui, o que eu tenho de grandezas? Presta atenção comigo. Esse cara S0, deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Vou trocar a tinta. Esse cara S0, ele é uma constante. Por que ele é uma constante? Presta atenção, isso aí vale para a vida, cara. Porque depois que passou a parada, tu não pode mudar mais. Tu não muda o passado, irmão. Você só muda o presente. Vai mudando presente, e aí você constrói o futuro. Falou? É nóis. Ó, é da onde o corpo saiu. Isso não se altera mais. Tá certo? O tempo também não se altera, o tempo inicial, pela mesma razão. Ele saiu às 13 horas, então não dá para ele sair mais. Então isso aqui não é variável, são constantes, não mudam. Quem que muda? A velocidade, professor. Não, amigo, por que ela não muda? Porque a gente está falando justamente do MRU, então a velocidade também é constante. Eu só tenho duas grandezas, ó, uma y e uma x, ou uma f de x e uma x. Quem são? Posição do corpo e tempo. O tempo muda? Sim, o tempo sempre passa, né? Por mais que você não queira, ele passa. E conforme ele passa, se um corpo está em movimento, a posição do corpo varia. Porque é isso que define o movimento. Se um corpo está em movimento, como que eu sei se ele está? Se a posição dele muda conforme o tempo passa. Então, essas duas grandezas, que são as únicas que eu tenho aqui, elas são dependentes. Tá?
O passar, como que elas são dependentes? O tempo depende da posição? Não. É o passar do tempo que altera a posição. Então, a posição depende do tempo. Você entendeu? O tempo é senhor. Ó, tô parecendo um pastor falando, né? Na carta de Apocalipse de Pedro, de Salomão para Saulo, diz que o tempo é o tempo. O tempo é o Senhor, nada controla o tempo. Então não é o S que depende do tempo, não é o tempo que depende do S, é o S que depende do tempo. Então temos duas variáveis, a posição e o tempo. E conforme o tempo passa, e ele sempre passa, olha para sua avó, o tempo sempre passa para todo mundo, ele altera a posição do corpo, se o corpo está em movimento. Ah, se não alterou a posição, então é porque o corpo não está em movimento, então nada disso faz sentido, né? Fecha esse meet e a gente vai embora para casa. Tá ok? Tá ok? Tem que resolver essa questão aí, tá ok? Beleza, amiguinhos? Então eu tenho duas grandezas. Quem são? Vou trocar minha caneta aqui também. Vou pegar uma caneta azul, ó. Eu tenho duas, ó. Duas grandezas não, duas variáveis, né? Todos aqui são grandezas. Posição e tempo. Então, melhor é para mim, em vez de usar a equação da velocidade, quando eu quero comparar posição e tempo, eu reescrever essa equação. De forma que o S fique isolado em função do tempo. Ou que o S fique escrito em função do tempo. Daí essa palavra função, né? Ou daí esse ente matemático chamado função. Como que eu faço isso? Como que eu reescrevo? Bom, eu vou isolar então o S de um lado e deixar o tempo do outro. Beleza? Então eu vou para o próximo slide que ficou bem escrito ali, ó. Então vamos lá. Eu tenho a velocidade que é constante, eu tenho o S que eu quero isolar, menos o S0 que é uma constante. Eu tenho o tempo que é uma variável que tem que ficar do outro lado e eu tenho o T0. A primeira suposição que a gente vai fazer para melhorar a nossa vida aqui é que todo instante inicial é o zero. Ai, professor, você está falando do Big Bang? Não, amigo, não seja tão profundo assim. Tá? Eu estou falando que a gente vai supor que toda vez que você vai começar a medir, você começou a medir no instante zero. Não tem sentido você começar a medir, você tem um cronômetro. Já inventaram o cronômetro. Você não tem só o relógio. Então começa a medir no instante zero. Tá bom? Ah, toda posição, por que não é zero? Porque nem sempre eu posso controlar a trajetória. Mas o tempo eu controlo, porque eu vou medir o tempo e eu falo que aquele instante é o zero. Então esse cara some, porque ele é zero. Perfeito, prefeito? Então eu vou ficar assim, ó. S menos S0 dividido por T. E aí o que eu tenho que fazer? Eu vou isolar o S. Aí, ó. Eu lembrei de uma coisa que o Pedro errou lá no exercício. Pedro, presta atenção aqui, Pedro, ó. Não tô querendo expor ninguém, não. Não falei Pedro, não, gente. Não falei Pedro. Falei nome de ninguém aqui. Para eu isolar o S, eu não posso passar o primeiro S0 para lá. Por quê? Porque aqui é uma subtração. E aqui eu tenho uma divisão. E a divisão tem preferência. Lembra? Primeiro eu faço multiplicação e divisão. Então, primeiro eu também desfaço multiplicação e divisão. Então, primeiro eu tenho que mandar o T para lá. Para depois poder mandar o S, porque o S está na subtração. Sacou? Irmão, tem um cara aí que errou isso aí, não é esse ponto do cara, mas querendo dar uma dica, tá? Não quero falar nomes aí de ninguém, perdão. Irmão. Então, vou passar o S. Perdão, passar o T. O T está multiplicando, aliás, está dividindo, ele vai multiplicando. E agora eu posso passar o S0, tá? Então, o S0 está subtraindo, ele vem somando. Então, fica S0 mais VT igual a S. Cheguei onde eu queria? Cheguei, ó. Eu tenho a variável, que depende do tempo de um lado, e o tempo, que é independente, mas que também é a variável do outro lado. Comumente, a gente escreve essa equação ao contrário, né? Fazendo assim, ó. S igual a S0 mais VT, né? Mas que é a mesma coisa. Tá certo? Eu só troquei todo mundo de lado. Eu tenho, então, a variável dependente, ela depende do tempo, ela é uma função de tempo. Então, rigorosamente falando, eu devia escrever isso aqui assim, ó, S de T. Por quê? Porque a posição do corpo depende do tempo. Conforme o tempo passa, e o tempo sempre passa,
ela altera a posição. Então, isso é uma variável, mas a gente chama na matemática de variável dependente. Quem fez essa aula de matemática? Dependente. E o tempo é a variável independente. Lembra que eu falei, Eclesiastes, de Pedro, de Salomão? O tempo é senhor. Amém. Posso ouvir um amém? Ok? Então eu tenho a função. Função do quem? Função horária das posições do MRU. Função horária do espaço ou das posições. Claro que essa aqui é para o MRU. Que ela vai ser conhecida como função horária, tá? Só que função horária está falando dessa aí. Que é a famosa fórmula do sorvete. Quem gosta de sorvete? Hoje não está muito quente, mas é o sorvete, beleza? Onde S é a posição. Uau, isso aí vocês já sabem, né, gente? S é a posição. S0 é a posição inicial, que é uma constante, porque você não pode mudar o passado. E o T, e o V é a velocidade, e ela é constante, por quê? Porque a gente está falando de MRU. Certo? Então, ela é constante porque nós estamos no MRU, ok? Então, está aí apresentada a equação horária da velocidade. Está aqui também, ó. Tem aqui um texto discursivo falando para vocês, tá bonitinho, tá? Então, tá aí. Então, esta função, qual é a utilidade dela? Gente, a gente falou que a gente tem duas variáveis, né? Quem são essas variáveis? Posição e tempo. Então, ela me permite calcular aonde o tempo está em qualquer instante ou que instante ele estará em qualquer posição e vice-versa. Percebe? Tá? Mas para isso, eu preciso ter essas duas constantes aqui, ó, que é a posição inicial e a velocidade. Tá? Se eu tenho esses dois caras, eu posso calcular, então, tudo que eu desvendo, eu sei tudo sobre esse movimento, se eu tenho esses dois caras. Porque eu monto essa equação e posso saber onde é que ele vai estar em qualquer instante, ou que instante ele vai estar em qualquer lugar que eu queira. Sacou? Tá bom? Então, ó, aqui eu tenho, ó, exemplos de função horária de dados movimentos. Ó, primeiro aqui, ó, 2 mais 3t. Quem é o 2? O 2 é a posição onde ele saiu. Quem é o 3 que está multiplicando 3? Perdão, só um pouquinho. Tem umas crianças gritando aqui, peraí só um pouquinho, que eu não me concentro. Vamos lá. Quem é o 2? Quem que fica sozinho na equação, na função? Posição inicial. Quem que multiplica o t? Velocidade. Então, quem é esse 3? Velocidade. Beleza? Olha de baixo aqui, ó. 40 menos 15t. Quem que está sozinho? 40. Então, ele é o S0. Quem que está multiplicando o t? Menos 15. Então, ele é a velocidade. Então, se a gente supor que essas funções estão no SI, posição inicial em metros, velocidade em metros por segundo. Agora, vamos olhar essa aqui, ó, que eu estou circulando agora. S igual a T. Qual que é a posição inicial? Quem que está sozinho na função? Ninguém. Não tem nenhum termo sozinho. Então, é zero a posição inicial. E quem que está multiplicando T? Antes que o Yuri fale zero, professor. Não. Se fosse zero, o T não estaria ali. É 1 que está multiplicando o T. Então, a velocidade é 1. Tá? Aqui, de novo, ó, eu tenho uma posição inicial 0 e a velocidade menos 4. Aqui eu tenho uma posição inicial 3 e a velocidade. Quem que está multiplicando o T aqui? Ninguém, professor. Não, ao menos 1 ali. Tá? Progressivo e retrógrado é uma classificação do movimento que vai ficar para uma outra aula, mas se a velocidade é positiva ou negativa é algo bem simples. Mas eu vou prosseguir deixando isso de lado por um tempo, tá? Então, o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte, ó.
você não vai olhar a posição, você vai olhar quem está multiplicando o t, esse é velocidade. Quem está sozinho, esse é posição inicial. Então, olha esse exercício aqui, ó. Considere que um corpo se movimenta segundo a equação, aliás, 8 mais 3t no SI. Determine quem é a posição inicial. Horas, pois. Posição inicial é 8, professor. S0 igual a 8 metros, porque está no SI. Tá? Quem é a velocidade do corpo? Ah, não perguntou, mas eu quero falar que a velocidade é 3 metros por segundo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Tá certo? Agora, a letra B, qual é a posição no instante 4? Bom, é para isso que existe essa função. Tá? Olha a letra B aqui, ó. Tá resolvido aqui, mas eu vou fazer aqui do lado. Olha a letra B. Eu posso saber qual é a posição em cada instante, ou eu posso saber quanto tempo ele leva para estar em qualquer posição que eu queira. No caso da letra B, pediu a posição no instante 4. Então, no lugar do t, eu vou pôr quem? 4. E aí eu deixo de ter uma função. Eu tenho um valor. Ó, 8 mais 3 vezes 4, 12. Isso aqui dá 20. 20 metros. Quem é isso? Não é uma função. É a posição do corpo no instante t igual a 4 segundos. Sacou? Letra B. No instante em que o corpo passa pela posição 12. Bom, é para isso que serve essa equação. Eu posso determinar quanto tempo ele vai demorar para chegar na posição 32 metros. Ó, como que eu faço isso? Já sei, professor, coloca o 32 no lugar do T. Não, amigo. O T é o que eu quero, é o instante. Eu vou colocar o 32 no lugar dele. Qual é o lugar dele? Lugar de posição e não lugar de tempo. Amém? É posição, irmão. Não é tempo. Então você vai pôr no lugar do S e não do T. Mais 3T. Beleza? E agora? Ué, agora você isola o T. Como, professor? Bom, primeiro eu posso mandar esse cara para lá, tá? O 8 vai subtraindo, então vai ficar assim, ó. Estamos fazendo a letra C. Vai ficar assim, 32 menos 8 igual a 3T. 32 menos 8, para quem é bom de geografia, dá 24, igual a 3T. E para isolar o T? O 3 está dividindo. Aliás, perdão, o 3 está multiplicando, vem dividindo. Isso aqui dá o quê? 8 segundos. Ou seja, no instante 8 segundos é que ele vai estar na posição 32 metros. Sacou para que serve a função horária, irmão? É isso, Joe. É isso. Aí quando perguntasse, ó, o deslocamento após 12 segundos. Opa! A função horária não dá deslocamento, ela dá a posição e o tempo. Então você pode calcular a posição. Vou fazer aqui no canto, desculpa, gente, eu ocupei o espaço de uma maneira errada. De maneira equivocada, de uma maneira juvenil, tá? Vou fazer a letra D aqui no canto, vou mudar de cor para ficar destacado. Eu não posso calcular a distância aqui, mas eu posso calcular onde ele está no instante 12. Como? Mole, professor. Estou manjando isso aí, ó. Eu vou colocar no lugar do tempo 12 segundos. E aí vai ficar assim, posição no instante 12, irmão, é 3 vezes 12. Tô ligado que é 36. E se eu somar 36 com 8, eu não sei chamar, chamo de cabeça que é 8, 9, 10, 44. Aí você vai falar assim, professor, tá aí o deslocamento. Não, irmão. Você tá vendo um delta aqui? Não, isso não é deslocamento. Isso é a posição do corpo no instante 12. Ele saiu da posição 0? Não, ele saiu da posição 8. Então, quanto ele andou? Delta S, lembra lá do delta? Se ele saiu do 12 e chegou no 44, quanto que ele andou? Perdão, ele saiu do 8, gente. Perdão. Quanto que ele andou? 36 metros. Vocês já tinham visto esse número aqui em algum lugar? 36?
Já. Aonde? Aqui. Porque quando eu multiplico tempo por velocidade, quem que eu encontro? Delta S. Ó, lembra da equação da velocidade média? Ó. Eita, professor. Passa o ΔT multiplicando. Quando eu multiplico ΔT por velocidade, eu acho distância percorrida, acho deslocamento. Tá legal? Então você pode fazer isso de duas formas. Tá bom? Exercise 2. Vambora. Vamos pra frente, irmão. Vamos pra frente, que pra trás não dá mais. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito mais. Olha, que demora vai entrar, que tá fora, que não quer. Vamos para frente que para trás não dá mais. O movimento de um corpo é dado pela tabela a seguir. Ó, no instante 0 estava no 44. No instante 1 ele estava no 40. No instante 2 ele estava no 36. Ô, professor, tá estranho isso aí? Não, ele tá voltando, Tá? Esse é o movimento retrógrado. A velocidade dele vai ser negativa. Existe, professor, velocidade negativa? Existe. Quer dizer que ele está andando de ré? Não. Quer dizer que ele está no sentido contrário da trajetória. A gente sempre põe a trajetória assim, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então quer dizer que ou ele está andando no sentido contrário, ou a trajetória está no sentido contrário. Mas isso é relativo, não faz a menor diferença para nós. Tá certo? Acontece que ele saiu da posição 44 e foi para 40. Então é porque provavelmente ele está aqui assim, ó, 44. Daí ele foi para 40, foi para 36. Beleza? Tá bom? Letra A. Qual é o espaço inicial? O espaço inicial é o espaço não instante inicial. Horas, pois. Moleza, professor. S0 é 44 metros. E a velocidade escalar? Bom, aí eu tenho que calcular. Talvez você já se ligou. Gente, presta atenção. Ei, atenção. Velocidade é quanto que o espaço muda a cada segundo. Quanto que mudou aqui de um segundo para o outro? 4. E aqui? 4. E aqui? 4. E aqui? 4. A velocidade é 4. Ela é constante de 4. Você pode resolver esse exercício aplicando a equação da velocidade média aqui, ó. ΔS por ΔT. Senhor, mas qual o intervalo que eu pego? Tu pode pegar qualquer um, irmão, que vai dar 4. Por quê? Porque é constante, a velocidade é a mesma. Tá, ó. Então, só para ser diferentão... Opa, professor, você quer ser diferentão, não sabe nem escolher a cor da caneta. Ó, só para ser diferentão, eu vou pegar este intervalo que eu estou pintando de verde aqui, ó. Entre o instante 1 e o instante 3. Quer ver que vai dar 4? Ó, estou fazendo aqui, ó. Posição no instante 3, 32. Menos posição inicial do instante 1, 40. Instante que ele estava na posição 32, é o instante 3. Instante que ele estava na posição 40, é o instante 1. Quer ver só? 38, aliás, 32 menos 40 dá menos 8. 3 menos 2, aliás, 3 menos 1, 2. 4 dividido por 2. Aliás, 8 dividido por 2. A minha mente já está lá na frente. É uma mente muito avançada, realmente. Tá? Dá 4. Negativo. Mas eu já tinha falado que dá negativo. Por quê? Porque ele está indo no sentido contrário da trajetória. Não é que ele está andando de marcha ré, não. É só isso. Tá? Beleza? Letra B. Função horária do movimento. Gente, quando eu pedir isso para vocês, e eu vou pedir lá no exercício, você não tem que calcular nada. Montar a equação horária, ou definir a equação horária, ou encontrar a equação horária, é encontrar a função. Não é para encontrar valor nenhum. Como que eu encontro a função, professor? Substituindo S0 e V. Mas daí eu não vou achar valor nenhum. Exato, é isso que eu estou dizendo. Tu vai achar uma equação, uma função. Ó, você vai substituir o S, aliás, repetir o S, repetir o T. No lugar do S0, você põe quem é o S0. Quem que é o S0? 44. Tá? Porque no instante 0 ele estava em 44.
Mais, quem é a velocidade? Menos 4. Faz o jogo de sinal. Se sinais diferentes nós temos, dá menos. Ai, que bonito. Tá aí. Essa é a função horária. Senhor, não tem que fazer mais nada? Não, se ele pedir a função horária, não. Essa é a função horária, tá? É claro que, em geral, um exercício do vestibular, do Enem, ele não vai te pedir a função horária. Eu tô te pedindo a função horária para te ajudar a aprender a montar a equação horária, porque ela é importante para quê? Normalmente para responder a letra C, ó. Ou para responder a letra... Opa, que é outro exercício, perdão. Para responder a letra C. O instante que o corpo passa pela origem. Ele está perguntando quanto tempo leva para estar em uma dada posição. Para isso, você precisa da função horária. Agora, em geral, o exercício não te pede a função horária. Eu te peço porque eu sou legal, porque eu quero te dar o caminho para você responder a C. Como? Te pedindo na letra B a função horária. Se ligou, meu irmão? É, tamo junto e misturado nessa aí. Beleza, brother? É nóis. Então vamos lá, ó. Letra C. O instante que o corpo passa pela origem dos espaços. Irmãozinho, cola aqui comigo. O que é a origem dos espaços? É, professor, e a posição inicial? Não. Origem dos espaços, não falou posição inicial. Quando aparecer essa expressão, origem dos espaços ou origem das posições, é o zero da trajetória, tá? Então, isso aqui é a origem dos espaços, da trajetória, das posições. Aí, como cada autor vai colocar aí no exercício para você. Então, dos espaços, da trajetória, das posições, aí vocês vão compreender isso. Então, em outras palavras, o que ele quer? Em que instante, tempo, passa pela posição S igual a zero. É igual que a gente fez aqui, ó. Em que instante passa pela posição 32 metros? É a mesma coisa, tá bom? Então, ele quer o tempo para ele estar no S igual a zero. Como é que eu resolvo? Sorvete, equação horária do corpo, que eu montei na letra B. 44 menos 4t. Perfeito, prefeito? Então, olha só. Eu quero o tempo para ele estar na origem, ou seja, na posição zero. Então, fica 44 menos 4t igual a zero. Eu vou isolar isso aqui. Eu vou mandar esse cara para lá, porque ele está negativo, daí já fica todo mundo positivo, porque quando eu mudo o lado, eu mudo a operação. Ele estava subtraindo, ele vem somando. E aí, o t, vocês já se ligaram, vai ficar 44 dividido por 4. T é igual a 11 segundos. O que isso quer dizer? Que no instante 11, esse corpo está na posição S igual a zero. Se você voltar aqui na letra B e colocar no lugar de T 11, você vai achar para o S zero. Eu não vou ficar riscando aqui, perdão. Tá certo, gente? Gente, já dizia o Nickelback, time's gone by, some more faster than I. O tempo passa, né, mais rápido do que a gente gostaria. Quando a companhia é boa, agradável, é assim mesmo. Então, eu preciso interromper. Queria até continuar, eu sei que todos vocês queriam que eu continuasse também, mas eu preciso interromper porque já passou das 17 horas e 30 minutos. Então, deixa eu parar de apresentar minha tela e conversar com vocês a respeito da atividade que eu vou enviar, tá? Vocês vão me ouvindo aí? Ó, eu vou mandar a atividade para vocês, que ela vai ter 4 exercícios, como de costume. Nossa, o Matheus já foi, Matheus. Matheus é apressado, hein? Eu vou mandar, ela não estou mais apresentando a tela não, né? Eu vou mandar para vocês a atividade, ela vai ter 4 exercícios, tá? Como de costume, como vocês fizeram aí, rapidinho, tranquilinho, tá bom? Os 2 primeiros vão ser sobre viagens divididas em 2 ou mais partes, que é o tema que a gente viu na aula da semana passada e um pouquinho na aula de hoje. E os 2 últimos, eles vão ser sobre a equação horária do movimento retilíneo uniforme. Professor, eu não entendi nada, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei nem por onde começar. Calma. Calma, Kreber. Tá? Por quê? Porque na próxima aula, que vai ser só dia 14 de janeiro, a gente vai continuar isso aqui. Então, o prazo para entrega não vai ser antes de 14 de janeiro. Eu vou jogar lá para 20 de janeiro. Porque na aula da próxima aula, que é só ano que vem,
A gente vai continuar isso aqui, então é bom deixar bem claro. Fiquem tranquilos. Vocês já têm tudo para fazer os 2 primeiros. Ah, professor, não entendi nada da aula de hoje. Então, calma. A gente vai discutir isso melhor na aula do dia 14 de janeiro. E você pode me procurar no atendimento que vai voltar na segunda semana de janeiro, na semana do dia 14 também, para a gente discutir esse conteúdo aqui. Então, não entendi nada, não sei nem por onde começar, então não faz os 2 últimos, não tem problema. Tá bom? Mas os 2 primeiros você já pode fazer, já se adianta e não deixa para depois. Faz agora esses 2 primeiros. Quer começar o segundo, o terceiro e o quarto? Começa também. E se você tiver algum problema, fala comigo, cara. Me chama aí, vamos trocar ideia. Tem horário de atendimento que eu falei para vocês, mas a gente pode conversar, como eu falei no comecinho, acho que nem estava gravando. Pode me chamar pelo Instagram. Isaías Venâncio Oficial, com 2 O, Venâncio o Oficial. Não, cuidado com o fake. E lá é bom que a gente pode conversar por áudio, então fica mais fácil eu explicar para você o conteúdo, não tem que ficar digitando e tal. Beleza? Então é isso, gente. Eu quero agradecer muito a todos vocês. E se a gente não vai se ver mais, então, Feliz Natal, uma boa passagem de ano. Não deixe de se cuidar, se proteger, usar máscara, álcool gel, lavar as mãos, evitar aglomeração. Tá bom? No mais, tenha um ótimo Natal, uma boa passagem de ano. E obrigado a todos vocês. Eu estou encerrando a gravação. E se alguém tiver alguma dúvida, alguém que está aqui comigo, online agora, pode perguntar, tá? Só estou encerrando a gravação. Um abraço.